Bom dia, gente. Mais uma vez aí, segue o segundo vídeo da nossa aula de hoje, dia 28 de abril. Unidade 1, produzindo uma notícia, né? Bom, gente, como eu estava abordando na aula anterior, a notícia, geralmente quando você vê uma notícia, né? E ela é limitada e ela não contém esses elementos aqui ao lado, ela geralmente segue uma única voz que é do editor ou escritor da notícia, tá? Só que a notícia, hoje ela tem várias, digamos assim, condições ou elementos, né, que fazem parte ali de todo o esquema para que a gente produza uma notícia, tá? Aí que está a questão, né? É muito difícil você hoje afirmar que uma notícia ela não segue a linha de depoimentos, né? Se ela fica muito limitada na voz do escritor, é algo que parece assim muito particular. Se você tem uma notícia com uma única voz, o elemento que você tem assim, mas como que nós vamos achar ou pensar que essa notícia é verdadeira? É aí que está o ponto da questão. Quando ela segue a voz só do escritor, você tem a carência desses elementos, tá? Vamos no passo a passo. Por exemplo, para uma notícia, a diferença entre uma notícia e uma reportagem. Noticiar algo, muitas vezes é limitado, né? Se vocês têm uma notícia, se temos uma notícia, aí todo o material utilizado é em cima da voz de uma única pessoa, que é o escritor, né? Que é o redator ali daquela manchete, daquela notícia, tá? Por exemplo, vocês têm aí na página 25, né, do nosso método Max, material sobre, leiam lá, leia e observe o exemplo dessa notícia. Nós temos ali, né, temos a manchete, material sobre experiência de política pública voltada à educação integral é disponibilizado online. É uma notícia básica, né, simples, onde quem fez a notícia, quem redigiu, quem passou essa notícia aí, passou de maneira muito simples, prática e objetiva. Vocês vão ler ali que a experiência dessa política pública voltada à educação para jovens do ensino médio foi iniciada há 3 anos no estado de Minas Gerais e vem sendo compartilhada por meio de vídeos, livros online destinados à formação de educadores, ou seja, está trabalhando especificamente com professores, tá? E essa notícia, no material que inclui o livro Itinerário para as Juventudes e a Educação Integral em Minas Gerais, parte 1, Concepções e Metodologias, e 3 vídeos, são apresentadas informações sobre estratégias de escuta, experimentações, explorações de territórios, produções juvenis, encontros públicos e formação de gestores e educadores. Gente, é uma notícia rápida, prática e objetiva só para um público específico. Então, você vê a voz de uma só pessoa editando aí e produzindo essa forma de notícia. Então, quando você tem uma notícia exclusivamente voltada para um público específico e ela é bem resumida, é onde você encontra o exemplo de uma única voz que é do escritor ali, do redator da notícia. Esse é um exemplo. Vamos para um exemplo seguinte aí. Quando nós temos já uma reportagem, ela é mais ampla, tá? Eu diria assim. Geralmente envolve várias vozes no discurso, ou seja, pessoas e fatos que a envolvem, tá?
quando você vai relatar um acidente, quando você vai relatar um problema ali em Brasília com o presidente, com o político e tal, você nota que na própria reportagem tem vários segmentos e vários depoimentos. Não tem só a voz de quem está fazendo a reportagem, ok? Você tem depoimentos para dar credibilidade. Olha o elemento principal. Quando você tem várias pessoas falando sobre um assunto, por exemplo, a demissão do político tal, que nós observamos nos telejornais, geralmente você não tem a notícia de um só foco, de uma só voz. Você tem várias pessoas para dar credibilidade aos fatos, à fala das pessoas envolvidas, né? Então, esse é o motivo da credibilidade, porque você vai trabalhar com várias vozes, você não trabalha com uma só. Geralmente, essas vozes estão envolvidas em outros fatos que relatam ou dão credibilidade a essa notícia que eles estão querendo. Então, são vários pontos, vários olhares dentro de uma notícia. Entenderam, gente? Por isso que nós temos os depoimentos. Elocução. Gente, qual é a linguagem que nós vamos usar através desses depoimentos? Qual é a intenção de quem está fazendo a notícia? Aqui eu entro com a linguagem sensacionalista. Por exemplo, nós observamos em telejornais onde os repórteres dão mais ênfase, dão mais importância para manchete sensacionalista. Ou seja, vamos jogar a violência, vamos jogar a linguagem de quem está falando através da violência, tá? Por exemplo, as cenas, né? Eu observei aí recentemente um repórter, eu não sei se foi na TV Record, né? Se foi no SBT, eu não sei qual emissora que foi, eu não recordo bem, mas o repórter está dando a notícia do falecimento da filha de uma senhora ao vivo. A reportagem foi até a casa dessa senhora para dar a notícia que, olha, e a moça estava envolvida num sequestro, né? E no final o repórter fala: você está preparada para isso? Ao vivo, gente. Então veja que nós utilizamos de uma linguagem de depoimentos, várias falas, né? Então naquele dado momento, né, havia ali a polícia, a equipe de reportagem, pessoas envolvidas ali que eram do campo da saúde, enfim, todos para darem uma notícia para uma senhora ao vivo, isso para chamar a atenção e a audiência. Qual que é o objetivo então da emissora? Chamar a atenção, tá, gente? Então, dentro de uma linguagem, nós podemos ter essa elocução. Qual é a linguagem utilizada? Qual a eloquência, né? Qual a linguagem conotativa, né? Persuasiva, né? Que nós vamos utilizar com muito peso. Notem que, gente, desde o início do nosso ano, né? Que nós começamos os nossos trabalhos aqui em língua portuguesa, nós já estamos estudando aí, gente, desde o primeiro bimestre, a linguagem conotativa e denotativa, sentido real, sentido figurado, onde utilizamos imagens, figuras, linguagens emotivas, as quais nós podemos dar extensão e dar maior credibilidade ou não diante de uma notícia. Mas geralmente nós não conseguimos escapar dessa linguagem aqui, a conotativa, né? Que ela vem com maior apelação. Tá, gente? Esse é o resumo, então, das duas aulas que nós temos. Eu gostaria de falar aqui rapidamente, né? É claro que é até um desrespeito falar de maneira assim rápida sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire é um grande educador brasileiro, né? Falecido, filósofo, educador, né? E ele é o patrono da educação brasileira, tá? Ele é o patrono da nossa educação brasileira. Ele é o autor, né, com referências científicas, né, de pesquisas nas escolas do mundo, tá? Paulo Freire, eu gostaria de relatar aqui, escreveu mais de 20 livros, né? A sua metodologia
ela é voltada à pedagogia do oprimido e voltada à educação crítica do aluno, a formação crítica, a formação questionadora, o porquê estamos estudando, tá? Então, toda a linha de Paulo Freire é voltada nesse objetivo, tá? Como que nós vamos formar os nossos alunos? A base crítica de cada um, né? Como que você vai nascer, né, para um novo aprendizado, onde você simplesmente não fica ali sentado recebendo como se fosse uma educação bancária, né? Simplesmente o receber sem o questionar social desse recebimento. Ora, eu recebo tal instrução, mas isso é para quê? Serve para quê? Eu vou mudar a minha sociedade? Com a minha parcela, com a minha educação, aquilo que eu recebo, eu posso transformar isso? E melhor, eu não posso tornar o próprio opressor do próprio povo, quando o oprimido, né, que não recebe política educacional, que não recebe saúde, que não recebe trabalho, que não recebe emprego, ele pode, esse oprimido, se tornar um opressor. É isso que a educação Paulo Freire tenta evitar. Ele tenta colocar de maneira crítica a nossa visão política e social. Gente, não é política no sentido negativo da coisa. Paulo Freire, ele coloca o sentido de construção permanente, que é o foco da educação ideal. É um foco de construção permanente. Nós somos políticos? Sim, nós somos políticos de ideias, nós somos políticos de ideologias, né? Nós temos que fazer essa comunhão de ideias, não é só uma única ideologia, vertente, nada disso. Nós temos várias, então nós temos todo um mundo que nós podemos integrar em benefício, né, desse sentido progressista. É isso que Paulo Freire coloca como base, né, dentro daquilo que ele propôs. Ele é autor de mais de 20 livros, né? Um dos livros dele, a maior tiragem foi 500 mil exemplares da Pedagogia do Oprimido, né? Que foi traduzido em mais de 20 idiomas e vendido nos países, tá? Um dos livros dele atingiu 1 milhão de exemplares e outros que o texto aqui ele não relata, né? E tal projeção, né, confere todas as produções de Paulo Freire como uma obra universal dentro da literatura da educação, tá? Então, quando vocês ouvirem esse nome, é essa a importância de Paulo Freire dentro de uma pedagogia transformadora do mundo, tá? É essa a ideia que nós temos que ter desse grande educador brasileiro. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma maneira muito prática e muito resumida, e então eu estou tentando fazer uma ideia geral do que seria Paulo Freire. Tem muito mais a falar de Paulo Freire. Nossa, teríamos aulas e mais aulas, né, dentro dos livros, dos métodos. Só para você ver, gente, ele conseguiu educar aí, eu acho que foi em torno de 300 ou 400 pessoas, eu não sei o número exato, numa cidade do Nordeste brasileiro, que é grande e conhecido, né, pelo método de Angicos, né, é uma cidade ali do Nordeste, né, e depois eu posso colocar um vídeo sobre isso para que vocês tenham maior noção aí do que foi esse educador. E ele fez um período, eu não sei se foi de um mês, 40 dias, eu sei que foi um curto período, ele conseguiu alfabetizar esse grande número de pessoas, ou seja, pessoas que hoje inclusive dão o próprio relato a Paulo Freire, né? Então ele tira aquela pessoa da condição, digamos assim, da extrema pobreza intelectual e consegue, né, que as pessoas escrevam o próprio nome e comecem a escrever frases ali. Então isso é uma maravilha. A pessoa que conhece o mundo da letra, a pessoa que consegue ler, né,
um sentido completo da frase, de um pequeno texto. Você já imaginou a revolução dentro da vida dessa pessoa? Então foi isso que Paulo Freire. Então Paulo Freire criou um próprio método e dentro de uma política, dentro de uma educação revolucionária, tá? Então toda a minha homenagem, toda a minha gratidão. Eu sou um professor e eu devo tudo isso, né, que nós temos aí dentro dessa educação, né, evolutiva, né, e uma educação que realmente todos nós carregamos um pouco de Paulo Freire, tá? Então toda a minha homenagem, todo o meu respeito a esse grande educador. Eu vou colocar um vídeo para que vocês tenham maior noção aqui, e é o que traz o nosso método Maxi, ok? Eu apoio esse método, todos os conteúdos, né, são realmente programados ali, direcionados, né, para que tenhamos um progresso, né, dentro das nossas escolas e de nossos alunos aí, tá, gente? Eu deixo aí com todo respeito, né, e eu vou postar um vídeo sobre Paulo Freire. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima aula. Gente, e não esquecendo, eu vou deixar, é claro, as atividades, eu deixo lá no Google Classroom, né, com todos os detalhes. Será a página 27, onde vocês vão planejar um pequeno texto. Todos têm que ter esse texto, tá? Porque eu vou pedir esse texto, tá? É de uma produção de uma notícia aí. Vocês serão os produtores de uma manchete de uma notícia. Vocês vão redigir aí um corpo simples, né, de uma notícia, né, que vocês seguirão ali na página 25. Eu quero uma notícia básica, simples, tá? Pode ser uma folha de sulfite, vocês colocam ali uma imagem, vocês podem criar uma manchete e relatar o que aconteceu daquilo que vocês estão querendo falar, tá? Ou dizer. Muito obrigado, até o próximo vídeo aí.